Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por conta de dívidas, o Corinthians entrega mais um jogador ao Zenit da Rússia. Desta vez, Pedro, a maior joia dos últimos anos no clube, foi vendida por 9 milhões de euros. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Verdade que esses 9 milhões de euros representam 50% dos direitos do garoto Pedro, 17 anos. Nem 18 ainda completados, quando isso acontecerá em fevereiro do ano que vem. Portanto, mesmo negociado agora, Pedro permanece durante a temporada. E depois, resta saber se ele vai já no final do ano ou se ele se apresenta apenas na metade do ano que vem. Pode ser que ele vá ao final do ano e aí consiga jogar apenas quando completar 18 anos, porque isso é necessário pela lei. O fato é que o Corinthians negociou, entregou, doou mais um jogador para o Zenit da Rússia. Esse negócio, ele tá muito estranho. E aqui vou falar a minha opinião, a minha leitura dos fatos. Você pode discordar ou concordar aqui no chat, mas é impressionante, né? Como todo o contexto do clube faz com que o Corinthians negocie seus jogadores, suas joias, jogadores muito jovens, por um valor bem abaixo do mercado. Eu posso entender que esses 9 milhões de euros, representando 50% do Pedro, eles dão 47 milhões de reais. Na totalidade, indica que o Pedro vale aí 94 milhões de reais na sua totalidade. Não é um valor desprezível, mas a gente precisa entender que o Pedro, que inclusive foi vetado de participar do Mundial Sub-20 pelo Zenit, que tem a sua preferência na compra do jogador desde a negociação envolvendo o Yuri Alberto, a gente imagina que o Pedro valha muito mais do que isso. Pelo potencial, o Cássio deu uma declaração recente dizendo que foi a maior joia que ele viu surgir na base em todo o tempo dele de Corinthians. O Cássio, maior jogador da história do clube para muitos, que está há mais de uma década no Corinthians. Segundo ele, foi o principal, a maior joia que o Corinthians revelou nos últimos anos. Que a gente pouco viu ainda no profissional, é verdade, mas que tem um potencial absurdo, que já frequenta a seleção de base sub-20 e que todo mundo fala maravilhas desde, inclusive, categorias inferiores, pois esse jogador foi vendido por um valor muito abaixo daquilo que se esperava. E por que esse valor acabou sendo negociado dessa forma? A gente precisa entender de novo o contexto. Eu não estou concordando, eu estou explicando para vocês o porquê o Corinthians fez um negócio desses que a gente não pode concordar. Inicialmente, e eu acho que isso pega mais, havia uma possibilidade de negociação do Pedro com o Zenit, que, repito, tinha preferência de compra desde a negociação envolvendo o Yuri Alberto e todos aqueles outros jogadores que eu já vou colocar para vocês aqui no pacote de que forma o Corinthians negociou tudo isso com o Zenit da Rússia. Inicialmente se falou em 17 milhões de euros por 50% do Pedro, o que aí consideramos algo já próximo do aceitável. Na comparação, sempre inevitável, com o Endrick, por exemplo, com o Vitor Roque, jogadores que estão surgindo no futebol brasileiro, podemos entender que o Endrick e o Vitor Roque têm um valor de mercado acima. Tá bom. Primeiro porque o Endrick inicialmente já foi vendido para o Real Madrid e que na base já tinha um outro status, tanto que ele foi vendido aos 16 anos. E aí por um valor totalizando premiações, bonificações de 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. E aí a gente está falando de 9 milhões de euros por 50%. Mas vejam a discrepância. O Vitor Roque, se fala em 40 milhões de euros. 40 milhões de euros, mas tá, um jogador titular do Atlético Paranaense, que já jogou Libertadores, que já tem um outro status no profissional, inclusive, e que tá com o Barcelona na mira. No caso do Pedro, a gente está falando de um clube da Rússia. Então, o mercado também muda, e com isso os valores também. Mesmo que a gente entenda que o Pedro não atingiu o status do Vitor Roque e do Endrick, será que essa é a diferença financeira entre os jogadores? Mas aí nós estamos falando de dois clubes, não digo resolvidos financeiramente, mas sem o desespero financeiro que o Corinthians passa. Palmeiras e Atlético Paranaense têm uma outra realidade em relação ao Corinthians, que inclusive está punido por um transfer ban de não poder inscrever jogadores na janela. Algo que vai ser resolvido facilmente ali na frente, mas é uma punição de um dinheiro que o Corinthians precisa gastar.
Além do que, existe uma necessidade na janela de transferências do Corinthians contratar. E tem aí o paraguaio Matias Rojas, que está em vias de ser contratado e que tem um custo de 2 milhões de dólares envolvendo toda a operação. Fora o valor que você vai ter que pagar por ele, de luvas e tudo mais, a partir da assinatura do contrato. Então tudo isso você vai precisar de gastos imediatos. E aí que vem o X da questão. Os 17 milhões de euros inicialmente, que foram falados por 50%, e aí a gente iria para um valor total do Pedro de 34 milhões de euros, o que seria muito mais aceitável, né? Se tratando do Vitor Roque 40 e o Endrick 60, 34 no valor total do Pedro, você começa a conversar. E aí você vende 50%, né? E fica com 50% de uma mais-valia, de uma futura venda. Seria um negócio interessante, 17, 18 milhões de euros. Esse valor ele foi reduzido para 12 milhões de euros. E aí, segundo o Samir Carvalho, houve duas propostas do Zenit, 12 milhões de euros parcelado ou 9 milhões de euros à vista. O que é que o Corinthians fez? Aceitou 9 milhões de euros à vista. E aí por quê? Vocês vão me perguntar? A resposta é simples, né? Porque vem o dinheiro agora. Vem o dinheiro na mão. E o Corinthians está precisando para resolver a sua saúde financeira, pagar essas dívidas, porque pode ter um transfer ban internacional da FIFA com a dívida do Bocelli, que é muito maior do que essa de R$1 milhão agora, envolvendo comissões de intermediários desse transfer ban nacional. É 5 milhões de reais, é mais de US$1 milhão, além de todo esse custo do Matias Rojas, além de todas as outras dívidas que o Corinthians tem de jogadores que estão processando, já falei aqui, Ramiro, Júnior Moraes, entre outros que estão acionando o clube e que muitos exigem na justiça pagamento imediato. Então, esse fluxo de caixa precisa acontecer e não há outra forma de você resolver a saúde de um clube do que a venda de jogadores. E é por isso que o Corinthians simplesmente entrega, muitas vezes, uma joia do clube, como é o caso do Pedro nesse momento.